Agora vamos falar da equipe de transição que está movimentando bastante aqui a capital federal. O Conselho Político de Transição se reuniu pela primeira vez nesta sexta-feira e já tem uma nova reunião marcada para a próxima quinta-feira. Esse grupo é composto por representantes de 14 partidos. Entre eles, o presidente do PSOL, Juliano Medeiros. E é com ele que a gente vai conversar agora ao vivo aqui na CNN. Presidente, uma ótima tarde para você. Obrigada pela disponibilidade de conversar com a gente aqui na CNN. Eu já começo perguntando o que foi decidido nessa primeira reunião e aproveito ainda, eu sei que vocês discutiram em relação à PEC, a proposta de emenda à Constituição de Transição Emergencial, e sobre excepcionalizar todo o valor para financiar o Auxílio Brasil fora do teto de gastos. Eu quero saber se vocês acham, chegaram à conclusão de fato nessa reunião que conseguem avançar com essa proposta dentro do Congresso Nacional, levando em conta que a gente tem um prazo muito curto, até ali mais ou menos 17 de dezembro. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, Tainá. Prazer estar com vocês aqui na CNN. Essa primeira reunião do Conselho Político foi para definir um pouco como é que vai funcionar o processo de formação dos grupos técnicos. Nós temos aí 32 grupos técnicos, que são grupos temáticos e que têm como atribuição apresentar um balanço da situação em cada pasta. Vamos pegar o exemplo aqui do meio ambiente. Como é que está organizado hoje o Ministério do Meio Ambiente? Cada vez que passa um governo novo, ele vai promovendo alterações na estrutura organizativa das pastas. Então, como é que está organizado hoje o Ministério do Meio Ambiente? Quais são as políticas que estão em andamento? Qual é a dinâmica de financiamento dessas políticas? Então, há uma série de levantamentos que são necessários e que estão a cargo desses grupos técnicos. São 32 grupos técnicos que são formados por pessoas com experiência na área pública, na gestão pública, ex-ministros, ex-secretários, intelectuais, militantes dos movimentos sociais. Então, primeiro, trabalho bem técnico, bem objetivo, A transição, ao contrário do que muita gente pensa, ela não tem como atribuição definir as prioridades do próximo governo, ela não tem como prioridades, aliás, o próximo governo nem está formado, nem tem ministro indicado ainda. Então, o trabalho da transição é preparar o terreno, fazer um diagnóstico e um levantamento para que o próximo governo, o novo governo, possa ter as informações necessárias para evitar descontinuidade nas políticas públicas, para evitar problemas nos serviços públicos. Então, isso um pouco, a nossa reunião basicamente tratou desses temas, bem da dinâmica do trabalho da transição. E no final da reunião, se fez uma discussão muito breve sobre a PEC do Bolsa Família, até porque é uma atribuição do Congresso Nacional viabilizar o espaço no orçamento para garantir que o programa que foi vitorioso nas urnas possa ser adequadamente financiado. Vamos lembrar que no Brasil nós temos essa certa anomalia, Quem envia o orçamento no último ano de governo é o presidente que pode estar saindo do cargo, como é o caso do Bolsonaro, e o Congresso Nacional que está terminando o seu mandato. Ou seja, é quem está saindo que prepara o orçamento para quem está chegando. Então isso gera uma série de problemas. O esforço nesse momento é garantir espaço no orçamento para poder viabilizar os recursos necessários para o Bolsa Família e, eventualmente, para outros programas também. Isso é um debate que o Congresso Nacional vai fazer. Nós, do PSOL, achamos que é possível abrir espaço para mais do que simplesmente o Bolsa Família. Vamos dar o exemplo aqui da Lei Aldir Blanc, por exemplo, que é um programa muito importante para o pessoal da cultura, Está previsto que o auxílio da Lei Aldir Blanc ela seja concluído agora no final do ano. Então, precisaria garantir espaço fiscal no ano que vem para pelo menos mais 6 meses de Lei Aldir Blanc. Então, nós do PSOL vamos lutar para abrir o máximo de espaço possível. Mas o que se debateu ontem no Conselho Político da Transição é de ter um esforço conjunto para viabilizar ao menos os valores para garantir o Bolsa Família, algo em torno de 170, 175 bilhões de reais. Juliano, ainda sobre esse assunto, eu queria conversar com você de como o Conselho está recebendo as reações do mercado, em relação às falas do presidente eleito Lula e também de aliados em relação à responsabilidade fiscal versus responsabilidade social. Como é que vocês estão lidando aí com essa reação do mercado? Vocês chegaram a discutir isso na reunião de vocês? Não tivemos nenhuma apreciação mais coletiva sobre esse tema, não. Mas, obviamente, é uma incongruência em relação àquilo que foi decidido nas urnas. Quer dizer, em nenhum momento o Lula escondeu que a prioridade do seu governo seria combater a pobreza extrema, a fome e o desemprego nos primeiros anos. E isso tem um custo, e todo mundo sabe que tem um custo. Vamos lembrar que nos últimos 3 anos, só de exceções foram autorizados pelo Congresso Nacional, exceções ao teto de gastos,
790 bilhões de reais. 790 bilhões de reais de gastos extrateto. E vou dizer, está certo, porque o Brasil viveu uma pandemia, porque era necessário criar as condições para que as pessoas pudessem receber alguma ajuda, para não precisar sair de casa, se contaminarem e morrerem. Então nós estamos falando de financiamento do Estado, não é só definição de prioridades, se faz mais política para os pobres ou para os ricos. É proteção a quem mais precisa. Então a reação do mercado me parece, do meu ponto de vista, totalmente desproporcional. O mercado não fez gritaria quando o Bolsonaro liberou bilhões de reais para tentar comprar a eleição deste ano. O mercado não fez gritaria com as políticas que foram tomadas pelo governo na época da pandemia, que levaram milhares de brasileiros à morte e milhões de brasileiros a se contaminarem. Então, do meu ponto de vista, do ponto de vista do pessoal, vocês podem ter certeza que nós vamos lutar para que esse ataque especulativo, que foi isso que aconteceu, um ataque especulativo essa semana, não tire do prumo o projeto que foi eleito nas urnas e que prevê o adequado financiamento das políticas sociais. Presidente, enquanto você falava agora, enquanto a gente está conversando aqui, a gente está acompanhando imagens da reunião de ontem desse Conselho Político. Chama a atenção aí, quem está assistindo está vendo aí, a presença da senadora Elisiane Gama, que é do Cidadania. Cidadania que não fechou apoio ainda ao novo governo. Cidadania tem uma federação com o PSDB, mas tem uma representante nesse grupo de transição. A presença dela significa, nos bastidores, algum movimento de aproximação com esses dois partidos? Não necessariamente. O que a presidente Gleisi Hoffmann, do PT, que é quem está como coordenadora política da transição, o que ela fez foi convidar os partidos que tiveram algum tipo de comprometimento com a campanha do Lula no segundo turno. Então, você vai ver aí nesse vídeo também que aparece o deputado Volney Queiroz, do PDT, que teve candidatura no primeiro turno, Ciro Gomes. Então, o Volney está na transição. Você vai ver aí também uma liderança do PSD, que também não apoiou formalmente o Lula no segundo turno, mas que teve várias lideranças, senadores, governadores que apoiaram o Lula no segundo turno. Vai ter gente ligada a Simone Tebet, do MDB. A senadora Elisiane Gama está um pouco nesse contexto, ou seja, de partidos ou setores partidários que se somaram à campanha do presidente Lula no segundo turno e que tem como digamos, atribuição também colaborar no debate desse conselho político, né? Presidente, quais então são os próximos passos do Conselho de Transição? A gente viu aí uma fala do Randolfo Rodrigues, né, dizendo que há o prazo limite da semana que vem, certo, para apresentar a PEC de transição. Ele pediu, inclusive, agilidade para a Câmara votar o texto antes do dia 17 de dezembro. Então, quais são os próximos passos? O que a gente pode esperar, então? Esse prazo se mantém, segundo a reunião que vocês tiveram? Não, como eu disse, a atribuição da transição, a PEC não está passando pela transição. A PEC é uma atribuição dos líderes partidários na Câmara e no Senado e, obviamente, há um esforço para viabilizar o mais rápido possível os recursos que são necessários para o orçamento do ano que vem, para que o programa Vitorioso nas Urnas possa ser implementado a partir de 1º de janeiro. Na transição, nós estamos fazendo o diagnóstico. Então, nós temos, primeiro, estamos pedindo aos grupos técnicos que apresentem um relatório preliminar. Nesse relatório preliminar tem que está apresentada a estrutura de funcionamento de cada área, que medidas podem ser revogadas sem necessariamente passarem pelo Congresso Nacional. Vou dar um exemplo, só na área ambiental, nós temos mais de 400 decretos do presidente Bolsonaro que tiveram como objetivo enfraquecer as políticas de proteção ambiental. Bom, quais desses decretos podem ser anulados sem necessariamente serem apreciados pelo Congresso Nacional, por uma decisão do presidente da República, que toma posse a partir de 1º de janeiro. Então, primeira coisa, nos próximos dias, os grupos técnicos vão nos apresentar um diagnóstico geral daquilo que pode ser revogado e da estrutura de funcionamento de cada área, certo? E até aí meados de dezembro, dia 10, dia 15 de dezembro, a gente vai encerrar o trabalho da transição, né, com o relatório final de cada um desses grupos técnicos, com o panorama geral da situação de cada ministério, saúde, educação, meio ambiente, infraestrutura. E aí nós vamos ter um diagnóstico, e a partir desse diagnóstico, o presidente Lula, então, passa a estruturar o restante do governo. Eu imagino que até o dia 15 ele já vai ter anunciado alguns ministros, mas, além do anúncio dos ministros, tem que estruturar uma série de áreas, de empresas públicas, de secretarias, de autarquias federais, que precisam desse diagnóstico. Ou seja, o presidente, para poder decidir se vai colocar uma pessoa com perfil X ou com perfil Y numa autarquia, tem que saber qual é a demanda que aquela autarquia tem hoje, quais são as suas atribuições,
no ano de 2023, não como era em 2002, quando o Lula venceu as eleições. Então, essa atualização é que o grupo de transição está fazendo. Nós temos um calendário e vamos procurar concluir os trabalhos da transição até meados de dezembro, para que o novo governo possa usar essas informações para concluir o processo de nomeação das estruturas do governo federal. E a gente vai continuar nessa cobertura intensa, tentando acompanhar passo a passo desse trabalho de vocês, dessa equipe de transição. Obrigada, presidente do PSOL, Juliano Medeiros. Presidente, obrigada pela sua entrevista e disponibilidade de conversar com a gente aqui na CNN. Obrigado, Isabela, Tainá, fico à disposição. Um grande abraço. Bom sábado por aí.